Olá, hoje a gente vai mergulhar na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, mas com foco bem específico, como ela se aplica e os desafios disso na administração pública aqui no Brasil. Isso aí. Demos uma olhada em várias fontes, artigos do SERPRO, migalhas e JDL, sabe? E também guias da NPD, do Ministério da Saúde, material do IRIS lá do Ceará. Bastante coisa boa. Pois é. A ideia é entender essa necessidade de mudar a cultura, né? Ver os obstáculos práticos, aquela tensão entre ser transparente e proteger o dado, e, claro, a responsabilidade dos órgãos. Bom, vamos começar a organizar isso. Perfeito. E acho que o ponto de partida, assim, fundamental é lembrar o volume imenso de dados que o setor público tem sobre nós. É verdade. Do nascimento até literalmente depois da morte. Então a LGPD aqui é crucial, mas nossa aplicação é bem complexa. Tem uma fonte do SERPRO, citando o Márcio Cortes, que fala algo interessante, que a LGPD não é só regra, sabe? Precisa de uma virada de chave na cultura das organizações. Ah, sim. E que a governança, as políticas claras, têm que vir antes para puxar esse aculturamento. Será que isso não é meio discurso só? Olha, não deveria ser. O risco é enorme de ficar só no papel, né? E no setor público, essa cultura de proteger o dado ativamente é ainda mais crítica. Sem o chefe acreditar e dar o exemplo, tal o tom na T-top, a coisa não desce para o dia a dia. Proteger o dado tem que ser parte da missão, não um peso extra. Faz sentido. Mas aí vem os desafios práticos, que parecem, assim, gigantescos mesmo. E são. Os textos mencionam treinar milhões de servidores, reformular sistemas legados. Nossa, sistemas antigos. E a questão do orçamento, né? Principalmente nos municípios pequenos. Isso não trava tudo? Pode travar se não tiver um plano, né? E não é só o treinamento inicial, tem que ser contínuo, porque o pessoal muda. Claro. E um ponto que às vezes passa batido, mapear os dados. Saber o que você tem, onde está, o que é pessoal, o que é sensível. Senão, você protege o quê? Como? É verdade. É aí que entra o tal do Privacy by Design, pensar nisso desde o começo. No setor público, isso evita gastar rios de dinheiro consertando depois. O ISUS APS, por exemplo, já tenta incorporar isso. E aquelas políticas de mesa limpa, sabe? Coisa prática. E para ajudar a organizar tudo isso, tem a figura do encarregado, o DPO. Isso, o Data Protection Officer. Ele é a ponte, né, entre o órgão, o cidadão, a NPD. Mas parece que cada lugar está implementando de um jeito. Sim, e isso reflete a diversidade do setor público. Tem órgão com o DPO interno, outros contratam externo, às vezes é uma pessoa só, às vezes um comitê. Vi exemplos do TJCP, TCU. Exato. O importante mesmo, que o material do IRIS e outros reforçam, é garantir que essa pessoa ou grupo tenha conhecimento técnico. Certo. Autonomia de verdade, independência para poder falar o que precisa ser dito e acesso direto à alta direção. E crucial, sem conflito de interesse. Ah, tipo, o chefe da TI não pode ser o DPO. De jeito nenhum. Ele estaria fiscalizando ele mesmo, né? Não funciona. Entendi. Falando em coisas que parecem conflitar, tem sempre o debate da Lei de Acesso à Informação, a LAI, versus a LGPD. Uma manda abrir, a outra manda proteger, e aí? Então, o interessante é que as análises, tipo a do IJDL, mostram que elas não são inimigas, pelo contrário. Ah, é? São complementares. As duas querem diminuir a diferença de informação entre o Estado e o cidadão. A lei não dá carta branca para sair publicando dado pessoal de qualquer jeito. Uhum. E a LGPD não pode ser desculpa para esconder informação que é de interesse público. O desafio é compatibilizar. Analisar caso a caso, anonimizar quando der. Entendi. Buscar o equilíbrio. Exato. Precisa de bom senso e técnica. E para os tratamentos de dados mais arriscados, mencionam o tal do RIPD, o Relatório de Impacto. Para que serve isso exatamente? O RIPD é uma ferramenta-chave de gestão de risco. A NPD detalha bem isso. É para documentar e analisar operações que têm um potencial maior de afetar os direitos das pessoas. Certo. Tipo, dados sensíveis em grande volume. Isso, ou quando se usa uma tecnologia nova, inteligência artificial, por exemplo. O relatório ajuda a entender o impacto e a definir como mitigar os riscos antes de começar. Não é para tudo, mas é essencial nesses casos mais delicados. Certo. E se, apesar de tudo, der problema? Vazamento, uso indevido, com essas consequências para o órgão público. Link multa direta não tem, né? Multa financeira direta?
Aquela do faturamento realmente não se aplica ao poder público pela lei. Mas, olha, as outras sanções da LGPD podem doer bastante. Como assim? Advertência, que já mancha a imagem. Bloqueio da base de dados. Imagina um serviço essencial parado. Suspensão da atividade de tratamento. Proibição total ou parcial de tratar dados. Nossa. E a publicização da infração. Isso tem um custo reputacional enorme. Além disso, tem a responsabilidade civil do Estado, se o cidadão provar que teve dano. E o servidor? O servidor também pode ser responsabilizado individualmente, sim, administrativa, civil e até por improbidade, se ficar comprovado dolo ou culpa grave. Lá fora já tem casos de órgãos públicos sancionados na Polônia, Espanha, não é só teoria. Igual. Então, para a gente amarrar aqui, a LGPD no setor público é muito mais que um projeto de TI ou jurídico. É uma mudança profunda. Sem dúvida. Exige essa virada de chave cultural, enfrenta barreiras práticas enormes, como orçamento e treinamento, tem que achar o ponto certo entre transparência e proteção. Depende de figuras-chave como o DPO funcionando bem e de ferramentas como o RPD para gerenciar risco. E traz responsabilidades sérias, mesmo sem a multa direta. É um cenário bem complexo. Exatamente. E isso tudo me deixa pensando numa coisa, sabe? Se o Estado tem nossos dados, como a gente falou, do berço ao túmulo, e se a gente tem direito à autodeterminação informativa, como é que os órgãos públicos podem ir além de só cumprir a lei, de só fazer o checklist? Como eles poderiam, de fato, capacitar a gente, o cidadão, não só a pedir acesso, mas a entender e até controlar um pouco mais como nossos dados são usados nessa máquina gigante que é o Estado? Promover, assim, uma gestão mais cidadã dos nossos próprios dados. Fica a reflexão, né?